Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amado irmão, graça e paz do Senhor Jesus, vamos para a nossa leitura do capítulo de número 6 do livro de Josué. Nós falamos agora da clássica tomada de Jericó pelos israelitas, né? Esse capítulo de número 6, ele está dividido aí, irmãos, em 3 partes. A primeira vai do verso 1 até o verso 7, ele conta a instrução, né? A instrução, Josué dando a instrução para como o povo iria conquistar Jericó. Do verso 8 até o verso de número 21, nós temos propriamente a batalha em si, né? Como foi feita essa batalha e como que a cidade foi tomada. E do verso 22 até o verso de número 27, nós temos o que acontece após a batalha, ou ali meio que durante a batalha, com a salvação de Raabe, né? Mas é uma conclusão desse texto. Vamos ver então essas partes, né, na nossa leitura do capítulo de número 6 do livro de Josué. Bom, o verso de número 1 traz para a gente o cenário, né? Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Ou seja, nós temos 2 questões. Primeiro, Jericó entendendo que Israel estava com Deus, de que eles eram um povo forte e que causavam medo e espanto, né? Segundo a dificuldade que Israel teria em conquistar Jericó, porque a cidade estava totalmente fechada, ou seja, entrar em Jericó seria muito difícil, né? Eles, claro, não fariam isso de um ponto de vista militar, mas de um ponto de vista do milagre de Deus. Aí Josué traz então as orientações, né? Deus dá as orientações para Josué, dizendo, verso 2, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, então, todos os homens de guerra, rodearão a cidade, cercando-a uma vez. Assim farão por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas, ou seja, eles rodearão a cidade 13 vezes, uma por 6 dias, uma vez durante 6 dias. No 7º dia, 7 voltas, né? Bom, e será que, tocando-se longamente a trombeta, ouvindo vocês o sonido, todo o povo gritará com um grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si? Perceba que não é uma ação militar, não é uma estratégia militar, ou seja, não tem ali um olhar militarizado, uma estratégia de como Israel iria entrar em Canaã, em Jericó. Não, é uma estratégia do ponto de vista de Deus, onde o povo faria uma cerimônia ritual, é como se fosse um culto, né? Todos os dias rodeia a cidade, como se fosse ali um período mesmo de oração, entregando a cidade nas mãos de Deus. Ao 7º dia, rodeia 7 vezes. E aí, não é que vocês vão destruir a muralha, mas que esta muralha vai cair, que os muros vão se desmoronar, porque a ação não é do povo de Israel, a ação é de Deus, também reforçada pela numeração, 7 dias, 7 voltas, trazendo a ideia de completude, de perfeição, de totalidade, né? Uma ideia de que é Deus que estaria realizando esta obra. O verso, então, de número 6 e 7 traz Josué replicando essa ordem de Deus para o povo. Veja, verso 6. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes, levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre. Veja que o texto ele está se repetindo, porque no verso 2, Deus, o Senhor, dá as instruções a Josué. No verso 6, Josué passa as mesmas instruções para o povo e para os sacerdotes, né? No verso 7, ele manda então o povo avançar sobre a cidade. Aí do verso de número 8 até o verso de número 21, nós temos o movimento proposital ali, o movimento da batalha de Jericó, né? É uma narrativa que vai sendo construída assim, de uma forma bem
bem lenta. Veja, o verso 8. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas e a arca da aliança do Senhor seguia. Perceba de novo uma repetição daquilo que já havia sido exposto lá no verso de número 4, no verso de número 6, né? Por quê? Da ênfase da obediência, de como o povo seguiu exatamente aquilo que Deus falou. E a ideia aqui é trazer essa mensagem, se o povo for obediente, o povo conquista as terras. Se o povo for fiel a Deus e fizer detalhadamente como Deus ordenou, então eles iriam conquistar cidades. É interessante que no capítulo 7 já vem logo uma derrota, né? Vem uma derrota porque o povo não fez como Deus ordenou. Aqui no capítulo 6 as coisas vão se repetindo para mostrar que nesse momento o povo então está sendo obediente a Deus. Do verso 9 ao verso 11, nós temos os detalhes ali do primeiro dia, como é que aconteceu, né, de forma detalhada. Então, os homens armados foram adiante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, né? Após eles seguiam a arca e as trombetas soavam. E Josué ordena ao povo não gritar, não fazer ouvir a voz e nem sair palavra alguma da boca. Verso 10, ou seja, um silêncio total até o dia em que ele ordenaria que o povo gritasse, né? Então, o verso de número 11 traz para a gente ali, veja, um marcador de tempo, olha, entraram no arraial e ali pernoitaram, né? Verso 11, foi o primeiro dia, aconteceu, o povo rodeou a cidade em silêncio, somente as trombetas tocando, depois o povo voltou para a cidade. O verso 12 inicia o segundo dia, né? Do verso 12 ao verso de número 14. Mas aqui, veja lá no verso 14, olha, no segundo dia, rodearam outra vez a cidade, tornaram para o arraial e assim fizeram por 6 dias, ou seja, a partir daqui, né, ele detalhou o primeiro dia, detalhou o segundo, agora os outros 4 dias seriam, né, aliás, os outros 5 dias seriam de forma automática. Ele vai contando os 4, né, exatamente como foi os 2 primeiros, então a ideia é de continuidade. No 7º dia, marca a diferença lá no verso de número 15, olha. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Então, veja, detalhe o primeiro, detalhe o segundo, os outros dias ele aconteceu da mesma forma, então o texto não entra nesse detalhe, mas ele vai explicar como é que foi o 7º dia. Aqui o texto ganha um pouquinho mais de velocidade, porque ele está chegando perto do seu ápice. Então veja, olha, no 7º dia madrugaram ao subir da alva, da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes, somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes, e sucedeu que na 7ª vez, ou seja, ele pula todas as outras voltas, né, já vai para a última, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Aqui ele poupa a gente de detalhes, né, porque ele está indo mais apressadamente para o ápice. Verso 17 e 18, ele traz ali orientações sobre o que deveria acontecer após a entrada do povo em Jericó, verso 17, 18 e 19. Então ele tem aqui um parêntese, né? A história da guerra vai até o verso 16, aí traz um comentário ali de Josué sobre o que ele deveria fazer na guerra, o povo deveria fazer. Esses comentários serão retomados no verso 22 até o verso 27, e no verso 20 retoma de novo o cenário da guerra. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram trombetas, tendo ouvido o povo o som da trombeta, e levantando grande voz, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Então o verso 16, a continuação dele está lá no verso de número 20, né? Ele volta à continuação da guerra. Então perceba, irmãos, que apenas o verso 20 e o 21 falam da conquista da cidade, do muro caindo e do povo conquistando a cidade. Nós temos muito mais uma ênfase do que foi feito antes, que são os rituais de preparação, de consagração do povo, e depois, do verso 22 ao 27, com a salvação de Raabe.
trazendo a ideia para a gente de que a conquista não foi um feito do povo, foi um feito de Deus. O povo apenas se santificou e se preparou, fez a sua parte cerimonial. Isso simboliza para a gente hoje, trazendo para a nossa atualidade, né, que a nossa parte enquanto cristão não é batalhar, mas é orar, é se preparar, é estar pronto, é caminhar com Deus, é buscar uma vida de santidade, é uma vida de oração. Veja o verso 12, que diz assim: levantando-se Josué de madrugada. Ele está exatamente igual ao capítulo de número 3, verso 1. Levantando-se, pois, Josué de madrugada. Quando Josué vai passar o Jordão, ele se levanta de madrugada. Quando Josué vai derrotar Jericó, ele se levanta de madrugada. Ou seja, há um despertamento de Josué, um despertamento cedo, uma conduta assim de trabalho, né? De obediência a Deus, um despertar talvez para oração, né? Isso a gente precisa ter em mente, de que a nossa caminhada com Deus é muito mais valorosa do que as conquistas que nós temos, do que as portas que se abrem, do que as bênçãos que recebemos. Mais importante do que a tomada de Jericó foi a preparação para tomar Jericó, porque essa preparação diria respeito à obediência do povo, se o povo era obediente a Deus ou não. Também do verso 22 ao verso 27, nós temos essa ideia quando o povo então vai salvar Raabe, né? Veja que Josué ordena aos 2 espias para que entrem na casa da mulher prostituta, que era Raabe, e tirem ela de casa com tudo que eles tiverem, né, dentro e que havia sido o juramento, né? Ou seja, cumprindo o voto que eles fizeram com ela. Lá no verso de número 24, diz que a cidade, tudo quanto havia nela, foram queimados, né? Sobraram apenas a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro, que foram doados como ofertas para a casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Uma marcação de tempo de quem estava falando, né? A gente não sabe se foi Josué, se foi Samuel, quem estava escrevendo isso, mas a ideia é que até aquele tempo Raabe ou estava viva ou a sua família estava viva, levando a descendência ali, a herança do seu nome. E o capítulo de número 6 fecha com uma maldição no verso 26, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. E essa maldição, ela se cumpre lá em 1 Reis, capítulo 16, no verso de número 34, né? Onde a gente vai ver que um homem chamado Iel, o Betelita, edifica Jericó. E quando ele lança os fundamentos, morre Abirão, seu primogênito. E quando ele põe as portas, morre Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Ou seja, essa profecia aqui de Josué vai ter cumprimento em 1 Reis, capítulo 16, verso de número 34. O que nós aprendemos, então? Quais são as aplicações que nós podemos fazer para a nossa vida? Primeiro, é da perseverança em oração, né? É a ideia de que nós precisamos rodear a cidade 6 vezes, 7 vezes, né? É perseverar em oração, é seguir a ordem de Deus, é esperar o tempo de Deus. Deus tem um tempo certo para as muralhas caírem, para as coisas acontecerem, para a cidade de Jericó ser tomada, né? Também podemos aprender, né, que a vitória vem pela obediência, não pela lógica humana, não pelo tempo humano, não por estratégia militar, não pela força do exército, mas pela obediência a Deus. Importava muito mais a Israel seguir a orientação de Deus em rodear a terra, fazer silêncio, tocar as trombetas, se santificar, do que ter um número grande de soldados e de ter uma força, um poderio militar. Não era a força, não era o braço humano que conquistava a vitória para Israel, mas era a presença de Deus e a obediência à vontade de Deus e às suas ordens, né, à sua lei. E nós vemos aqui também a provisão de Deus para Raabe, né? Deus honrando ali uma fé verdadeira, a fé de Raabe. Raabe,
né, que recebeu os espias lá no capítulo de número 2, agora recebia a salvação com base na sua confissão de fé. Então nós temos a fé de Raabe sendo honrada e recebendo a sua salvação. Depois, né, ela vai ter uma bênção muito maior, porque na genealogia de Jesus, Raabe vai contar lá como pertencente à família, à linhagem do rei Jesus, ou seja, ela inclusive entra na linhagem de Cristo. Isso é maravilhoso. Ela é uma das 5 mulheres mencionadas na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, verso de número 5. Né? Bom, irmãos, finalizamos capítulo 6, a queda de Jericó, aprendemos aí sobre a perseverança da fé, sobre a obediência, sobre a fé honrada, né, através da salvação. Bom, amanhã nós retomamos nosso programa para falar dos capítulos 7, 8 e 9 do livro de Josué. Fique com a gente aí nessa caminhada, nos acompanhe até o final da leitura da Bíblia, capítulo por capítulo. Um bom dia para você, Deus abençoe seu dia e até amanhã.